Olá pessoal, sou o professor Yaya Augusto Kuma. Estamos aqui em mais uma sessão da nossa aula virtual. Primeiro, gostaria de vos apresentar a disciplina que é a perícia contábil, que é uma das áreas de conhecimento da contabilidade. Primeiro, precisamos começar a mostrar, como vocês podem ver aqui, objetivos da perícia contábil. Por que nós colocamos objetivos da perícia contábil? Porque a perícia contábil tem objetivo geral e tem objetivo específico. E para isso, vocês podem, aliás, constatar aqui, logo na primeira parte aqui, sobre objetivo geral, que significa o seguinte: a constatação, prova ou demonstração contábil da verdade real sobre o seu objeto. O que vocês aprenderam logo no primeiro dia da aula? Que objeto de estudo de qualquer área de conhecimento, ou de qualquer disciplina, ou de qualquer área científica, é aquilo que caracteriza exatamente aquela área de conhecimento. Quer dizer, que transforma aquela área de conhecimento em ciência. Então, nesse caso, como vocês sabem que objeto de estudo da perícia é exatamente a prova, então aí por isso que ele está mostrando que o objetivo geral é a constatação, prova, demonstração contábil da verdade real sobre o seu objeto. Que objeto que está em causa e o objeto que está sendo investigado. Exatamente isso. Aí depois nós temos objetivo específico, que significa que são o fim, a finalidade que persegue com a utilização de instrumentos tais como. Quer dizer, persegue exatamente a utilização de tais instrumentos. Quais são esses instrumentos? Nós temos... Vocês podem constatar aqui, nós temos instrumento A, B, C, D, E, F e G. Então, aí vocês podem ver aqui D, E, F, G. Então, aí a gente volta aqui para vocês irem direito. A primeira linha que nós temos aqui, que é o A, que de objetivo específico, é a informação fidedigna. O que significa isso? Você tem informação verídica, informação verdade, com prova. Você não pode ter informação com base na suposição. A informação tem que ter prova, você tem que ter constatação cabal daquela informação. O B fala sobre a certificação, o exame e análise do estado circunstancial do objeto. E na aula anterior, eu cheguei a falar isso pessoalmente na sala de aula. De que a certificação é você certificar algo. Eu dei um exemplo, se vocês estudaram, por exemplo. Prova de que vocês estudaram e concluíram o curso de Ciências Contábeis é exatamente o certificado, o diploma. Então, aí, além de nós certificarmos, nós temos o exame e análise do estado circunstancial do objeto. Quer dizer, a circunstância, o que ocorreu, exatamente aquele fato. Então, o objeto que ele está referindo aqui, o objeto que está sendo investigado, objeto que está sendo examinado ou certificado, ou analisado, se quiser. Aí, em relação ao C, o esclarecimento e a eliminação das dúvidas suscitadas sobre o objeto. O que isso quer dizer? Um perito, você não pode ficar com dúvida. Por mais que você percebe que essa situação não está muito bem clara, você tem que convidar as pessoas envolvidas, exatamente para ouvi-las. Para você esclarecer de uma vez por todas exatamente sobre aquilo que você está querendo investigar. Nesse caso, o objeto é em causa. Logo a seguir, nós temos o D, que fala sobre o fundamento científico da decisão. A formulação de uma opinião, juízo técnico. F, a mensuração, análise, avaliação, arbitramento sobre quanto monetário do objeto em causa. E o G, que é o último, trazer à luz o que está oculto por inexatidão, aquilo que não está exato. Ou a pessoa errou sem querer, ou a pessoa falou a inverdade, quer dizer, ele não disse a verdade. Ou a pessoa agiu simplesmente pela má fé, ou astúcia ou fraude. Astúcia, gente, é algo extraordinário, sabe? Aquilo que você não esperava, mas aconteceu. Então, por isso que a gente trabalha exatamente essa questão de perícia dessa forma. Ou a pessoa fez a fraude mesmo, sabe? Por querer mesmo fraudar. Exatamente isso.
Logo depois, nós temos situações reais e objetivos periciais. Só que nessas situações reais e objetivos, nós temos em dois pontos de vista. Né? Como vocês podem ver aqui, temos sobre o ponto de vista geral, onde podemos ver objetivo e objeto. Logo depois, temos sobre o ponto de vista específicos, também onde temos objeto e objetivo. Mas voltando atrás do ponto de vista reais e objetivos periciais, vocês podem perceber aqui, ó, nós temos objetivo, constatação, prova, demonstração da verdade contábil sobre o seu objeto e consequente transferência desta verdade para a instância decisória. Que instância decisória que ele está referindo? Porque vocês aprenderam que existe perícia judicial e perícia extrajudicial. Perícia extrajudicial pode caber perícia arbitral. Então, na perícia arbitral, às vezes você elege pessoa idônea exatamente para colocar em discussão aquilo que está sendo discutido, o objeto que está em prova. Então, por isso que essa pessoa idônea, qualquer decisão que ele tomar, é exatamente os dois lados têm que aceitar essa decisão. Então, por isso que fala em instância de decisão. E em relação à perícia judicial, a palavra deixa bem claro, o próprio juiz é responsável pela autorização, né, dessa perícia. Então, por isso que o resultado dessa perícia, é óbvio que o juiz, cabe ele tomar a decisão. Só que vale lembrar que o perito não pode opinar durante a perícia. Ele tem que escrever fatos e atos reais que aconteceram. Em relação ao objeto, nós temos aqui situações, coisas ou fatos oriundos das relações, efeitos e haveres que fluem do patrimônio de qualquer entidade. Então, ele está mostrando que o objeto é exatamente isso. Logo depois, nós temos dos pontos de vista específicos. Vocês podem perceber aqui, ó, se vocês quiserem eu volto. Né? Quando a gente estava falando aqui de objetivos específicos, falamos exatamente da informação, certificação, todos esses, a linha A, B, C, até o G, vocês vão ver exatamente que nós discutimos isso do ponto de vista específico. Então, aqui nós temos primeiro, objeto A, a informação fidedigna. O que significa exemplo desse objeto? Relação das vendas efetivas dos produtos, sujeitos contratualmente a pagamento de royalties. O que significa royalties? Por exemplo, um estado que tem petróleo, por exemplo, ele tem, apesar, como você sabe que toda mineração, todo minério descoberto no Brasil, automaticamente, não importa de que terreno, de que fazenda, de que propriedade, automaticamente passa a ser do governo federal. Então, por isso, um estado, por exemplo, que o governo federal descobrir que tem petróleo, esse estado tem uma parte que fica para o estado, um percentual da exploração fica para o estado. Então, isso aí a gente chama royalties. Eu dou só esse exemplo no caso do petróleo. Podemos ver esse exemplo em vários outros casos. Aí, objetivo B, a certificação e exame e análise de estado circunstancial. O que significa isso? Exemplo desse objeto é verificação da contabilização nos livros do credor e do devedor das operações que deram origem à duplicata questionária em juízo. Então, isso daí, gente, acaba mostrando exatamente que nós estamos falando do objeto A e falamos do objetivo A, aliás, e o B e seus respectivos exemplos do objeto. Logo depois, nós temos o objetivo C, esclarecimento e eliminação das dúvidas que vão surgindo sobre o objeto. Né? Exemplo disso daqui, exemplo do objeto C, origem, forma de integralização e quantidade das ações negociadas em Bolsa de Valores que proporcionaram a transferência de controle acionário e questionário. Então, aí, ações, o que está aqui, o que está acontecendo aqui, nesse caso aqui do objetivo C, é exatamente eliminar a dúvida suscitada sobre o objeto. O objeto é o quê? Aconteceu exatamente na negociação das ações na Bolsa de Valores. A transferência de um controle da ação. Né? Então, isso fica bem claro no objetivo C. Né? Aí, indo mais para frente, falando sobre o objetivo D, que é o fundamento científico da decisão. Que decisão? Porque toda a base da perícia tem que se fundamentar em questão científica, que é exatamente a área de conhecimento de ciências contábeis. Nós já falamos sobre isso. O exemplo desse objeto é parecer sobre atividades empresariais do ponto de vista doutrinário da ciência contábil, para fins de distinção entre aquele sujeito ao imposto sobre a operação financeira
e aquela sujeita ao imposto sobre serviço. Então aí, gente, a gente precisa lembrar que a palavra doutrina vem da ideologia. As ciências contábeis é uma ciência. Se é uma ciência, ele tem uma ideologia própria. Por isso que ele acabou se tornando, saindo da área de conhecimento para a ciência. E o objetivo é a formulação de uma opinião, juízo técnico. Nesse caso, nós temos exemplo do objeto, parecer conclusivo sobre a correção ou não da prestação de contas da diretoria ou administrador da entidade. Então, isso acaba mostrando que, dentro de todo esse contexto, nós podemos constatar exatamente essa formulação de opinião ou juízo técnico, né? Objetivo F, por exemplo, nós temos a mensuração, análise e avaliação, arbitramento sobre quanto monetário do objeto. Eu falei para você sobre perícia arbitral, que elege uma pessoa idônea para resolver essa contenda entre duas ou mais pessoas. Exemplo desse objetivo, apuração do valor correto dos haveres do autor constante, ou que deveriam constar ao acerto patrimonial, ou acervo, desculpa, da entidade examinada. Então, tudo isso daqui vai mostrar exatamente os fundamentos, exatamente da perícia, no seu dois contextos, no objetivo geral e objetivo específico. Então, com isso daí, você pode rever e voltar a ver o vídeo, exatamente para entender por que objetivo e por que de objeto. Falei sobre isso na nossa última aula, de que o objetivo G, por exemplo, você pode ver aqui, trazer à luz o que está oculto por inexactidão, erro, inverdade, má-fé, astúcia ou fraude. E o exemplo desse objetivo, investigação contábil, existência ou inexistência de atos lesivos, por exemplo, que visam fraudar o interesse de credores de uma empresa concordatária ou falida. Então, com isso daí, o que é inexatidão, o que é erro, o que é verdade, má-fé, astúcia? Eu havia falado sobre isso logo no começo que eu mostrei objetivo específico. Ali de baixo nós temos referência biográfica do livro que nós usamos, exatamente para falar sobre esse assunto. E para finalizar, vale lembrar a todos vocês de que o objeto da perícia é aquilo que está em causa, que está sendo investigado. E o objetivo é aquilo que você está tentando descobrir em relação àquele objeto, que nesse caso é a prova, exatamente para trazer à tona o resultado da investigação. E para isso fechamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado para todos vocês. Espero que a gente se encontre na próxima aula. Obrigado.